Senhor presidente, senhoras parlamentares, senhores parlamentares, quero iniciar da mesma forma que o deputado Zeca Dirceu, aqui ressaltando esse episódio de crise política, institucional que ocorre no Equador e que é tão somente resultado das políticas econômicas antipopulares, que são antinacionais e que se inserem dentro dessa visão denominada neoliberal ou ultraliberal, como denominamos no nosso país, e que tem gerado situações de profundo agravamento da pobreza, das desigualdades, a fome retornando em países, e a situação do Equador é emblemática, assim como é na Argentina, onde o povo vai responder de uma outra maneira, por meio das eleições, sem dúvida, marcando uma grande derrota para Maurício Macri. E no Brasil, onde essas políticas estão sendo implementadas e produzindo empobrecimento, miséria, fome e, acima de tudo, qualquer falta de perspectiva de retomada do crescimento, dos empregos e da prosperidade. Em segundo lugar, quero falar aqui sobre o presidente Lula, que, preso injustamente em um processo viciado, denuncia a parcialidade do ex-juiz e hoje ministro da Justiça, Sérgio Moro, e dos procuradores da chamada Operação Lava Jato, e que recusou-se de forma altiva a sair da prisão até o presente momento, se não for pelo reconhecimento da sua absoluta e total inocência. O que pode e deve acontecer, nós estamos cobrando, por intermédio de uma decisão do Supremo Tribunal Federal, seja anulando esse processo pela atitude parcial do ex-juiz Sérgio Moro, seja pela determinação de que no Brasil as pessoas são inocentes até que o processo tenha transitado em julgado, ou seja, não basta apenas a decisão de uma segunda instância. E hoje nos animamos com a decisão do presidente do Supremo de colocar na próxima quinta-feira em votação o debate sobre a prisão em segunda instância, que pode beneficiar, entre outros, o presidente Lula. Mas, senhor presidente, o centro da minha fala aqui, espero que tenha tempo, é para mais uma vez denunciar a ação criminosa dos produtores de notícias falsas, das chamadas fake news, que inclusive no Brasil tem hoje uma comissão parlamentar de inquérito mista da Câmara e do Senado para investigá-las. E duas decisões importantes foram divulgadas essa semana pela rede social conhecida como WhatsApp. Primeiro, a rede social divulgou o cancelamento de 1,5 milhão de contas que eram para divulgação de notícias falsas e ataques a pessoas, a artistas, a políticos, a partidos, e que foram canceladas. Eu falei 1,5 milhão de contas. Segundo, foi o reconhecimento por parte do mesmo WhatsApp de que a sua rede foi utilizada para realizar disparos contra o nosso candidato Fernando Haddad na eleição passada e a favor do então candidato e hoje presidente da República, Jair Bolsonaro. Naturalmente que a CPI vai investigar, a partir de informações que quer obter do WhatsApp, essas contas que foram
anuladas e também as afirmações, pela primeira vez, feitas pelo WhatsApp, de que, de fato, as fake news veiculadas pelo WhatsApp foram para favorecer a campanha do senhor Jair Bolsonaro. Também o WhatsApp, o Supremo Tribunal Federal divulga hoje que localizou conexões entre os ataques, as ameaças feitas ao Supremo Tribunal Federal e a rede de produção de fake news em benefício do presidente Jair Bolsonaro. E, por último, a matéria veiculada pela revista de extrema-direita, chamada Cruzoé, vinculada ao site antagonista, portanto, absolutamente isento em relação a essas questões, em que denuncia uma rede formada, inclusive, por funcionários públicos remunerados junto à presidência da República, a empresários, para produzir notícias falsas e atacar, inclusive, pessoas da própria extrema-direita, partidos, celebridades, enfim, o que certamente vai ser também um foco de investigação da CPI. E eu sempre trago esse tema, senhor presidente, primeiro porque temos eleições agora no Uruguai, na Bolívia e na Argentina. E essa prática precisa ser contida nas eleições, mas também para dizer que não é apenas nos períodos eleitorais. No Brasil, essas redes de falsidades, de mentiras, continuam funcionando para cercar o Congresso Nacional, para cercar o Supremo Tribunal Federal e para continuar a derrubar reputações, seja de políticos, de pessoas da área das artes, de instituições, como ocorre no Brasil. Fica aqui a nossa denúncia, a nossa expectativa de que, muito breve, possamos comprovar a vinculação entre a extrema-direita bolsonarista e as notícias falsas que são divulgadas no Brasil. Muito obrigado, senhor presidente.